Teu servo, teu ungido, Senhor, que nesta noite tem a responsabilidade, tem o peso sobre ele da tua palavra, Pai. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Usa o teu filho como instrumento nesta noite, Pai, para dar início nesta campanha, e que possamos sair daqui famintos de Deus, para a glória do Senhor. Quem crê nisso, aplaude, glorifica. Cumprimento meus irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus possa sustentar, que Deus possa fortalecer cada um dos irmãos nesta noite. Amém? Aquela pergunta que não quer calar, né? Cadê o retorno, meu Deus? Aí, bota o retorno, filho, por favor. Aí acaba com os pregadores assim. Aí, viu que maravilha? Tira não, por favor. Irmãos, eu louvo a Deus porque posso estar aqui na presença do Senhor. A gente pede assim, irmãos, é porque a gente precisa mesmo, tá? Tem gente que não precisa. Eu, particularmente, se eu tiver uma pregação e eu não escutar, rapidamente eu já perco a voz. Isso é meu mesmo, tá? Então por isso que a gente pede e pede ajuda dos irmãos, né? Para que possam nos ajudar a mandar som para nós, né? Então para poder a gente conseguir pregar a palavra até o fim, para deixar aquilo que Deus tem para nos dar. Porque às vezes nós preparamos algo e nós sabemos que quem dá a resposta final, até mesmo na pregação, é o Senhor. Então nós estamos aqui para falar um pouco das grandezas do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor. Primeiro livro do Novo Testamento, de Mateus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Mateus, capítulo número 5, versículo de número 6. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos nesta noite. Obrigado aí pela projeção aí. Então os irmãos já estamos aí, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vou repetir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você crê nessa palavra nessa noite? Pode sentar glorificando a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessa noite. Eu agradeço a Deus, irmãos, por poder estar no lugar que, no meu ponto de vista, sem demagogia nenhuma, é o melhor lugar para um homem ou o melhor lugar para uma mulher estar na presença do Senhor, primeiramente, e eu acho que segundamente, vamos dizer assim, em segundo lugar, é estar pregando a palavra de Deus. Eu particularmente, para mim, eu já falei até isso aqui, né, missionário? O missionário sabe disso. Quer me alegrar, irmão? Me chama para pregar. Me chama para pregar. Quer trazer alegria para mim? Quer ser um colírio para os meus olhos? Me chama para pregar. Porque eu amo fazer isso aqui, irmãos. Eu amo fazer isso aqui. Então, eu falo para os irmãos que eu já fui em tantos lugares, já fui em lugares mesmo humildes, lugares mais ou menos, lugares até mesmo de muita pompa, muito chique, podemos dizer assim. Mas de qualquer forma, isso aqui para mim é o meu alimento, aleluia. Isso aqui para mim é a minha vida, poder fazer isso aqui, porque isso aqui, irmãos, que nós estamos fazendo aqui nessa noite, a pregação da palavra, quando você está com essa oportunidade, como o irmão trouxe a palavra devocional, quando nós estamos aqui, pastores pregando, ensinando, é mais importante, preste atenção, isso aqui é mais importante do que um cargo de um presidente da república, você sabia disso? Porque isso aqui vai conduzir vidas tanto para o céu como para o inferno. Então, pastor, nós temos essa responsabilidade. Quando assumimos aqui essa tribuna, nós temos a responsabilidade de anunciar uma mensagem que tem poder. Porque a gente fala muito de salvação, mas esta palavra também, se ela for mal empregada, ela pode levar pessoas à perdição. Então, eu considero mais importante o que eu estou fazendo aqui agora do que assumir qualquer púlpito, qualquer palanque da índole secular, uma ONU, de um discurso político. É a pregação da palavra.
ela é de suma importância para os ouvintes, porque ela tem poder para levar o homem para o céu. E mal pregada, mal ensinada, ela tem poder também, porque você vai aprender errado, eu vou aprender errado, ou eu vou ensinar errado, e a pessoa aprendendo errado, ela não vai para o caminho direito. Aleluia. Então eu me alegro muito por isso. Essa é a consideração que eu gostaria de fazer, eu quero fazer aqui nesse início. Irmãos, chamado para trazer essa mensagem, uma mensagem muito importante. Falar de fome, falar de sede de Deus, de fome de Deus, como é essa campanha, libertos para ter fome de Deus. E aqui, nós lemos aqui, esse livro de Mateus, capítulo de número 5, o Senhor Jesus, Ele começando o seu ministério marcado pela orientação. Os irmãos sabem muito bem, amantes da Bíblia, sabem que o Senhor Jesus, que era professor por excelência, era mestre por excelência, era rabi por excelência, era rabone por excelência, tinha no seu chamado, tinha no seu ministério a responsabilidade didática. Você pode ver em todas as passagens, você vai ver um cunho ou uma pitada de ensino, ou melhor, até em todas, em maioria esmagadoras, Jesus vai trazer ensinos para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. E falar de libertos para ter sede de Deus, nós temos que usar a palavra base, nós temos que usar esta base para falarmos de fome de Deus. E aqui Jesus, ele começa também falando no seu sermão, começando o seu ministério, podemos dizer assim, publicamente. Jesus, após sofrer, Jesus, após passar por um momento de tentação, aleluia, porque tentação não é fácil. Alguém há de dizer: ah, mas ele era Jesus, ah, ele era o Filho de Deus. Não, irmãos, se você for ver Mateus capítulo número 4, você vai ver Jesus passando por momentos de muitas tribulações, você vai ver Jesus passando momentos de muitas provações, e você vai ver Jesus passando também momentos de muitas tentações. Você vai ver que o capítulo número 4, versículo número 1, diz que então foi conduzido Jesus pelo o Espírito. Quem tem sede e quem tem fome de Deus, primeiro, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sinto ele aqui, aleluia. Oh, glória. Porque não tem como o homem, não tem como a mulher, não tem como falar, mestre, de fome de Deus, se não falarmos do agente que é o responsável para trazer para a minha vida e para a tua vida fome, que é o Espírito Santo de Deus. Glória. Porque a busca para saciar a fome, porque a busca para saciar a sede, se ela for somente estereótica, ela é puramente religiosa. Aleluia. E Jesus, ele não está preocupado com religiosos. Aleluia. Entenda bem isso, irmão. Eu estava falando isso hoje pela manhã com um vizinho lá da nossa igreja, com um irmão lá, eu estava falando justamente isso para ele. Eu estava falando para ele que nós estamos cercados, o Evangelho de Cristo, ele tem sofrido muitas perdas, pastor, porque nós temos visto somente pessoas preocupadas com o estereótipo. E aí eu poderia fazer aqui colocar muitos exemplos, citar muitos exemplos, mas, por exemplo, eu quero citar somente um. Hoje em dia, você vê a pessoa quando ela vai para o monte, primeira coisa quando ela chega no monte é pegar o seu celular e fazer uma selfie e dizer: eu estou aqui no monte, eu vim aqui para orar. Estereótipo. Com todo respeito, o irmão vai entender. Estereótipo. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado, aleluia, com religiosos. Jesus não está preocupado com as pessoas, aquelas pessoas fazem da boca para fora, ou da aparência de fora para dentro. Jesus não está preocupado. Se for assim, o Senhor não teria combatido os grupos religiosos da sua época. Meu Deus! Que aparentemente tinham fome.
que aparentemente eram detentores da verdade, que aparentemente eram seguidores à risca pela lei do Senhor. E em contrapartida, Jesus veio combatendo os grupos religiosos. Quer ver um exemplo? Jesus disse: quando vocês jejuarem, não mostre que vocês estão jejuando para que os homens vejam, porque se os homens verem que vocês estão jejuando, ali vocês já receberam as suas recompensas. Estereótipo. Lá de fora. E aí eles ficavam, como que ele ficava, Tiago? Eles ficavam contristados, eles ficavam tristes, seus semblantes caídos. Aleluia! Eles ficavam, como se tinham pessoas que ficavam até mesmo tendo desmaios. E aí, certa vez, alguém perguntava: o que está acontecendo com você? Aí, não, é porque eu estou jejuando. Estereótipo. Quem tem fome e sede de Deus não vive estereótipo. Quem tem fome e sede de Deus, ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia! Quem tem fome e sede de Deus, acontece como aconteceu com Jesus, mesmo indo para a tentação. Ele foi guiado pelo Espírito. Mesmo passando tentação, quem tem fome e quem tem sede de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. E preste atenção, também, quem tem fome e sede de Deus não vai para qualquer lugar. Quem tem fome e sede de Deus não anda nos seus próprios caminhos. Ele é conduzido. Aleluia. Porque nem sempre você vai andar aonde você quer. Jesus, para que Jesus não queria talvez ir para Jerusalém, para o templo. Era o templo, o lugar que um bom judeu poderia estar no templo. Jesus não poderia estar lá na beira do Jordão, se refrescando, se banhando. Mas Jesus não queria estar lá. Mas não, Jesus, ele foi conduzido. E quem é conduzido, muitas das vezes, vai para um lugar que não quer ir. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Meu Deus. Glória. E eu vou provar para o Senhor, e eu vou provar para todos os irmãos, e vou provar para mim mesmo, que o deserto não é lugar de você morrer. Aleluia. Deserto, pastor, é lugar que nós sermos provados ou tentados. Tem essa outra também, de tentação. E aí o que aconteceu? E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, como eu falei, não dá tempo de a gente falar tudo, nem sempre falo isso, né? Porque a hora passa muito rápido. Mas se você for ver, falar desse tema, ele é muito pertinente. Por quê? Porque a Bíblia toda, ela fala de períodos de fome. A Bíblia, ela é recheada de metáforas. A Bíblia era recheada de comparações. O próprio Jesus, como eu falei, professor por excelência, mestre por excelência, ele usou muito linguagens metafóricas. Ele usou muito linguagens de comparações. Pegava o cotidiano, o dia a dia. Essas linguagens que Jesus usava eram chamadas naquela época de parábolas. Meu Deus. Que era nada mais, nada menos que comparações. Jesus pegava o dia a dia, Jesus pegava o cotidiano. E aí, aqui nós vamos ver Jesus já começando a falar de fome. Porque você já viu uma coisa? Quando tem fome, tem várias campanhas, viu? Por exemplo, tinha um camarada aí, conhecido como Betinho, né? O Herbert de Souza, né? Acho que era Herbert de Souza. Eu sei que ele chamava ele de Betinho, né? Era um grande defensor da fome. Esse homem já morreu há muitos anos, né? Inclusive morreu até pelo vírus do HIV, da AIDS. E ele tinha um slogan e ficou reverberando, ficou refletindo até hoje. Que quem tem fome tem pressa. E eu, como também eu sou um grande entusiasta de pegar as coisas e ficar trocando, para os trocadilhos eu gosto disso. E eu costumo dizer, quem tem fome não escolhe o tempero. Pode reparar. Você já viu, por exemplo, um mendigo quando ele está procurando alguma coisa para comer no lixo? Quem já viu? Já viu? Irmãos, aquele camarada, missionário Inês, ele está com fome. Ele não está ali porque ele quer. Ele está revirando lixo para achar alguma coisa para comer. Por exemplo, isso acontece muito em beira
de bares, de lanchonetes, de restaurantes. E você já viu, como eu também já vi, a pessoa acha, ele não sabe nem quantos dias está ali, quem que comeu, se alguém tinha algum problema de saúde, se alguém tinha algum problema contagioso, ele não quer saber. Sabe o que acontece, missionário Inês? Sabe por que ele vai comer aquilo que ele achou? Porque ele está com fome. Aleluia! Entenda bem, irmão, fica ligado para tu entender. E a Bíblia, como ela é recheada de metáforas, você vê que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve sede. Por que não sede? Porque aí tem o senhor é um mestre também, alguns mestres, alguns biblicistas, alguns expositores, eles chegam até a falar sobre que seria um jejum normal, parcial, né? Se abstia dele. Porque, irmãos, entenda bem, aqui eu tenho certeza que também tem amantes da Bíblia como eu também tenho, como eu também sou, e aqui tem como também eu sou. E não só biblicamente, mas levando lá para fora, aqueles que também já estudaram mais um pouquinho, nós já aprendemos isso até mesmo lá logo no início da nossa caminhada dos nossos estudos seculares, e nós vemos lá, falando sobre justamente um período que a pessoa pode ficar com sede. Você vai ver, quando acontece algumas catástrofes, alguns acidentes, principalmente até acidentes aéreos, marítimos também, mas muito mais aéreos, quando você vê pessoas que sobreviveram, você vai ver que a pessoa diz, olha, eu fiquei 2 semanas sem comer. Mas provavelmente você vai ver, ela não vai dizer, eu fiquei o mesmo tempo sem comer, que eu fiquei também sem beber. Ela nunca vai falar isso, sabe por quê? Porque o ser humano, ele não consegue passar mais de 5 dias sem ter o líquido no seu corpo. E a fome? A fome, você pode ter, tem pessoas que tiveram longos dias. Jesus ficou 40 dias, 40 noites no jejum, e ele teve fome. Está pegando isso aí, irmão? Olha só, Jesus teve fome. Então, o Senhor, ele sempre fala conosco, primeiramente, sobre a fome. E você vai ver, mestre, que foi das artimanhas que o diabo usou na tentação, porque ele falou para o Senhor, você é o Senhor? Você é o Cristo? Então, se você é filho de Deus, está com fome, não está? Pega essas pedras e transforme essas pedras em pães. Mata a tua fome. Ou seja, por que ele não falou, faz aqui essa pedra, ela transformar em cálice, cheio de água e bebe? Porque Jesus disse, aí Jesus responde para ele, também está escrito. Vê que Jesus, ele não usou o argumento para tentar trazer o diabo, porque se ele estava com sede, se ele estava com fome, ele queria trazer para Jesus ser provado naquilo que ele era, porque ele era Senhor, ele tinha todo o poder, ele podia fazer o que ele quisesse fazer, mas ele estava ali para cumprir o propósito de Deus. Quem tem sede e fome de Deus, cumpre o propósito de Deus. Mesmo no deserto, lembra? Jesus foi conduzido pelo Espírito. Aleluia! Oh glória! Oh glória! E agora ele diz, então tá bom, mas também está escrito, ou em outras versões, escrito está. Oh glória! Fala aí, nem só de pão, fala aí, pastor, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem. Mas o quê? O homem, pastor, ele não vive só de pão. Oh, glória. Aleluia. O pão, ele vai matar a minha e a tua fome provisória. Aleluia. Quem tem fome de Deus, vive uma vida no Espírito. E no Espírito, ele tem fome, é de Deus. Aleluia. Porque pode estar com fome, pode abrir a despensa, está vazia, mas se é conduzido pelo Espírito, ele vai ser conduzido pelo Espírito, e o próprio Espírito vai se encarregar de dar vitória para esse que é um faminto de Deus. Porque não adianta você ter a sua casa, e eu até espero que você tenha a sua geladeira repleta de alimentos. Eu até espero que você abra o teu armário e esteja caindo até as compras. Mas isso não quer dizer nada.
Porque você pode ter a sua carne alimentada. Eu posso ter a minha carne alimentada. Mas quem é conduzido pelo Espírito, ele tem fome e sede de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, porque eles serão fartos. Isso é promessa. Emprego, Jesus pode abrir a porta agora. Dinheiro, eu acredito, não tá? É que as pessoas, elas usam muitos slogans, né? Elas usam muitas campanhas, fazem muitas campanhas, levantam muitas bandeiras, que muitas vezes são até mesmo pais dos meus irmãos. Acontece, tá? Até na casa de Deus, que já foram muitos desmascarados. Muitos charlatões que se levantam para fazer mexã, para levantar bandeiras, dizendo: olha, você já ouviu isso? Olha, eu devia 30 mil reais. E eu vim fazer uma campanha, eu dei o meu melhor, eu coloquei no altar, eu dei o meu tudo, e quando eu fui lá no banco, cheguei lá, minha conta estava zerada, não tinha mais dívida. Isso as pessoas falam. Agora eu te pergunto: Deus tem poder para fazer isso? Tem. Mas sabe o que eu acredito? Que antes de acontecer isso, Deus vai te dar condições, de eu ir lá procurar o gerente, procurar aquela dívida e tentar sanar esta dívida. Aleluia. Meu Deus. Aqui foi o nosso professor, David Sebastião Figueiredo. Ele dizia uma coisa, porque há uma questão, né? Eles sempre se levantaram essa bandeira, e aqui o irmão falou sobre dízimo, e ele sempre falava isso, e muito dízimo também falava de nome sujo no SBC Serasa. Será que a pessoa que está com o nome sujo no SBC Serasa, ela pode perder a sua salvação? Não quero resposta não, tá? Só para os irmãos entenderem. Porque ainda mais salas teológicas, né? Salas de seminários, isso aí tem muitas coisas que acontecem, os professores às vezes ficam até no estreito. E para ele, Sebastião, ele sempre falava o seguinte, ele falava assim: olha, ninguém está livre de ter o credor. Tá ou não tá, pastor? O credor pode bater na tua porta a qualquer momento. Você pode ter contraído uma dívida, não que você seja uma pessoa, um estelionatário. Você contraiu uma dívida, está pagando, daqui a pouco você, por exemplo, a pessoa fica desempregada. Como é que ela vai conseguir pagar aquela dívida? Às vezes ela volta ali para 30 vezes, 40 vezes, entendeu, pastor? E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com a dívida. O que vai acontecer? Se ela não conseguir pagar, ela vai para os órgãos de proteção ao crédito. Vai para lá. Aí o que ele dizia? Então ninguém está livre disso. Agora, uma coisa é, você tem que procurar o teu credor e procurar acertar a tua dívida. Meu Deus. Quem está entendendo Deus falando nessa noite? Procura, irmão. Porque a Bíblia fala: se tu te lembrares que alguém tem algo contra ti e ia trazer a tua oferta, deixa primeiro a tua oferta. Meu Deus. Glória. Está pensando que é só dentro da casa de Deus? Isso aqui não é relação só a casa de Deus, não. É relacionamento do próximo com o outro. Por isso que nós temos muito escândalo. Porque quem tem fome de Deus não vive em escândalo. Quem tem fome de Deus, ele vive de testemunhos. Como o irmão falou, né? O Senhor falou. Por que consegue ter abertura com as pessoas? Porque eu tenho certeza que o Senhor é um profissional que não anda dando beijo em ninguém. O Senhor é um profissional que também não anda prometendo aquilo que não pode cumprir. Porque tem profissional, olha só, irmão, olha como é que Deus está falando, olha o leque. Tem profissional, ele é até um bom profissional. Permito tomar. Mas ele pega um trabalho aqui, pega o outro lá, aí pega um sinal aqui, pega outro sinal lá, vai pegando. Tu conhece? Eu também conheço. Aí depois ele fica enrolado. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar outra pessoa, vai falar: rapaz, tem como tu quebrar meu galho? Eu estou com uma obra aí, mas vai para lá para ajudar. Aí chega lá, a pessoa diz: eu não quero ir, eu quero somar. Cadê o somar? Aí o somar fica enrolado. Os homens são como exemplo, para o senhor entender. Sei que o senhor é um homem de Deus também, é um cumpridor do seu dever, mas só para o senhor entender. Aí, não quero ir, eu quero somar. Aí o somar não pode ir, por quê? Porque o somar já está devendo. Ele pegou o sinal, irmão. Olha só, isso serve para nós, porque quem tem fome de Deus não vive fazendo barganhas, nem se atrapalhando, nem fazendo, se metendo, se embaraçando, como a Bíblia diz, em negócios dessa vida. Aquele que foi chamado está militando neste exército
Aquele que tem fome de Deus, ele não se embaraça nos cuidados dessa vida, a fim de agradar ao Senhor. Aquele que ele tem fome. Porque falar que tem fome de Deus é fácil. Quer ver hinos? O governo gostou desse hino, gostou? Tem vários. Eu vim pensando em um montão. Quer ver um? Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Se vocês já cantaram aqui, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Tem vários, irmão. Tem vários que falam de fome, sede. Só que se eu estiver vivendo somente o meu estereótipo, sabe o que a Bíblia fala? Por que vocês me honram só com os seus lábios? Quem tem fome de Deus, honra só com o lábio. Quem tem fome de Deus, honra com o coração. Aleluia. Quem tem fome de Deus, não vive só estereótipo. Quem tem fome de Deus, rasga o coração. Eu tenho fome e sede de Deus. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Eu estou aqui porque eu quero a Deus. Eu tenho que cantar esse, né? Eu quero é Deus. Tem vários hinos. Agora, vivência, pastor, aí já é outro negócio. Porque você querer Deus é uma coisa, você viver Deus é outra. E aí Jesus, ele chegou perto do tentador. Irmãos, porque quem tem fome e sede de Deus não fica livre do tentador não, tá? Você não está vivendo blindado não. Você diz, meu casamento está blindado. Vigia não para ver só. Quem me deu esse trabalho foi o Senhor. O meu trabalho está blindado. Falta. Chega casado. Seja um novo funcionário. Meu Deus. Glória. Isso tudo não é para quem tem fome e sede de Deus. Glória. Porque quem tem fome e sede de Deus, ele não fica livre do tentador. E chegando ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Fome. A Bíblia é marcada de palavra de fome. Quer ver uma coisa? Davi, trabalha um pouquinho. Tem mais ou menos, eu escolhi mais ou menos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando perdi as contas, deve ter mais de uns 50 versículos. Quer ver o primeiro? Gênesis capítulo 12, versículo 10. Dá tempo, né, pastor? Está chegando já. 35, pastor, vou ter até meia-noite. Até 5 para 9, tá bom, pastor? 5 para 9, tá? 6 para 9, deu mais um minuto, obrigado, papai. Aí, lembra mim? E havia fome Naquela terra. Glória a Deus. Levanta a tua mão nessa noite. Glória. Pode haver fome, mestre. Glória a Deus. Mas quem tem fome de Deus, não desce ao Egito. Aleluia. Companheiro de Abraão. Era porque tinha fome? Não. Abraão tinha que esperar a providência de Deus. O que Abraão fez? Abraão desceu e peregrinou no Egito. E aí os mestres aqui sabem o que aconteceu lá. Uma luta terrível. Teve que falar que Sara era mulher dele. Aí o rei pegou a mulher dele, levou a mulher dele já para ter o contato. Mas quando chegou lá, veio o Tiago, porque Deus, ele sabe fazer as coisas. Eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia, Deus. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Por quanto? Fala para mim. Por quanto? A fome é grande na terra. Quando você vê alguém vasculhando um lixo para pegar comida dentro de um lixo, a fome é extrema. Meu Deus. Irmão, graças a Deus aqui, eu tenho certeza que aqui não deve ter ninguém, mas pessoas já experimentaram fomes extremas. Não só bíblico não, irmão. Eu quero tomar que aqui não tenha, mas eu tenho certeza que tem sim. Principalmente o pessoal aí mais antigo. O negócio era sério naquela época. Fome, irmão. Fome. Sabe o que é? A criança pedir um leite, não ter um leite. Fome. Deus. Por isso que Deus usa a comparação da fome como o desejo de buscar a Ele. Porque da mesma forma que eu quero a minha fome saciada da minha carne, eu tenho que me saciar de Deus. Você que não comeu hoje, pelo menos
Você já fez hoje 3 refeições. Quem fez 3 refeições aqui hoje? O pastor está sempre no jejum. Ainda mais sexta-feira está difícil. Mas eu sei que fica com vergonha de levantar a mão, mano. Pelo menos. Quem aí já tomou café da manhã? Quero resposta. Quem tomou café da manhã? Não tem vergonha não. Cara, não vou levantar a mão não, senão o pastor vai saber que eu não jejuei hoje. Não, não é isso não. Está liberado, pode ser que está liberado. É negócio de sinceridade, irmão. Porque quem tem fome de Deus vive uma vida de sinceridade. Eu vou falar isso daqui a pouco. Aleluia! Quem aí já almoçou hoje? Glória a Deus. 2. Quem aí lanchou 4 horas da tarde? Porque eu sei que tem gente que lancha esse horário. Olha lá, 1, 2, 3, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Vou melhorar. Fez 10 para as 7. Antes de vir para a igreja, eu falei, vou fazer aquele lanchinho, que a vida do culto acaba tarde. Quem fez? Sempre tem alguém que faz, viu? Irmão, Deus não joga a palavra dele ao vento, não. A gente leva pro lado até mesmo da brincadeira e tal, descontração. Mas Deus, ele fala nessa noite na nossa vida. Então eu contei, pastor, pelo menos 3 refeições. Então, você pode glorificar a Deus. Levanta a mão. Você pode dar glória a Deus. Meu Deus, glória bonito. Irmão, oh, aleluia. Glória! Meu Deus. Glória! Oh, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Irmão, você fez 3 refeições hoje. E eu vou perguntar para fechar essa pergunta. Quem vai chegar em casa e ainda vai jantar? Eu sei que tem. Eu podia ir em qualquer festa. Já tive 110 quilos. Eu podia ir em qualquer festa. Eu chegava em casa, a varoa já sabia que eu tinha que chegar em casa, tinha que estar preparando a minha janta. Eu jantava. Podia me convidar para um banquete. Chegava em casa, eu tinha fome. Porque a fome é complicada. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não escolhe tempero. Quem tem fome vai ver lá o lixo e vai procurar uma coisa para comer. Por isso que o Senhor faz essa metáfora e faz essa comparação para nós. Libertos para ter fome de Deus. Da mesma forma que você fez 3 refeições e vai chegar em casa e vai fazer a 4ª, porque eu profetizo isso na tua vida e na minha vida. A farinha da panela não vai faltar. Glória! Você não está entendendo? A farinha da panela não vai faltar. E melhor, quem é guiado pelo Espírito, o azeite também não vai faltar. Oh, glória! Receba azeite, irmão. Receba azeite, irmão. Receba azeite, igreja. Libertos para ter fome de Deus. Aleluia. 47, Gênesis 47, 20. 47, 20. Tem mais de 50. Vou até o horário dela. Lê aí. 47, 20, Davi. É isso mesmo? Lê aí para mim, por favor, para me poupar minha voz. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Para nesse ponto de vírgula que eu já falei, que é uma pausa mais mais espaço, né? Porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Mas quem tem fome e sede de Deus, Deus ele dá estratégia. Quem tem fome e sede de Deus, Deus sempre vai levantar um José. Você não está entendendo, irmão. Aleluia, Deus. Quem tem fome e sede de Deus pode estar na luta, pode estar na dificuldade, pode ser período de 7 anos de fome, pode ter período de 7 anos de fartura, mas quem tem fome e sede de Deus, Deus sempre vai preparar um José. Aleluia. E detalhe, tá? Fica preocupado com o tempo de Deus, não. Eu quero falar isso aqui. Sabe por quê? José ficou esquecido mais 2 anos dentro da cadeia. Pastor, José ficou esquecido mais 2 anos dentro da cadeia. E eu escutei uma frase, eu devo ter falado, eu vou falar aqui de novo. Porque se José sai daquele período, sabe qual era a vaga que estava liberada? Qual era a vaga? Copeiro.
Padeiro, no caso, né? Que quem perdeu foi a cabeça, foi o padeiro. Evangelista William. Se naquele momento aqueles homens lembrassem de José, eles saíram por aqueles dias. Só que a vaga que tinha, missionário Inês, era do padeiro. Porque o padeiro que perdeu a cabeça. Quem tem fome e sede de Deus, espera o tempo de Deus. Quem tem fome e sede de Deus, espera a providência de Deus. José ficou mais 2 anos para ele, Tiago, mais 2 anos. Ele disse: dá uma forcinha lá. Eu sei que as portas vão se abrir para você, dá uma forcinha lá. Dá uma forcinha lá. Fala lá com o homem lá. Fala lá, dá um testemunho lá. Fala para ele que eu sou justo. Só que o próprio texto diz para ele, Tiago, que chegou lá, eles se esqueceram de José. Só que o missionário Inês sabe que Deus estava preparando para José? Não era ser copeiro, era o cargo de confiança, no mais alto escalão. O que Deus estava preparando para José não era padaria, com todo respeito aos padeiros, uma profissão também digna que mata a fome. Que mata a fome. É Deus falando de fome. Faz pão. Mas a vaga que Deus tinha para José, mestre, era para sanar a fome do Egito. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é para sanar tuas necessidades. Não se contente com migalhas, porque migalhas não matam a fome. Lembra aquela mulher que falou: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos, as pessoas comem da mesa, né? Até os cachorrinhos comem da mesa que cai, daquele migalha que cai na mesa dos senhores. Então ela se contentou. Claro que ali é um contexto para os gentios. E Deus ali, Jesus estava abrindo também a porta da graça para os gentios. Mas aquela mulher foi inteligente. Por quê? Porque tirar o pão, aí o pão, aí, fome de novo, aí. Tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos ou para os servos não era digno. Você tira, embora você não tenha filho, mas você tira o pão da tua esposa para dar para outra mulher, para dar para outro homem, para dar para alguém, tu vai, primeiro eu vou cuidar da tua casa, não é isso? Primeiro eu cuido da minha casa. Jesus está querendo dizer: calma aí, eu vim para os judeus, calma, eu vim para os judeus, não, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ou seja, ela estava se importando até com as migalhas, mas o contexto aqui para essa noite é diferente. Não se acomode com as migalhas. Deus tem o melhor para mim e para você, meu irmão. Deus te chamou por cabeça. Não se contente com as coisas pequenas. Aí nós vemos Deus entrando com providência. Ruth capítulo número 1. Você vai conseguir achar rápido aí? Ruth capítulo número 1. Quem não lembra da história de Ruth? Fome. Não tinha fome na terra? E o lugar que ela estava era onde? Qual era o nome da cidade? Qual era o nome da cidade? Ah, alguém falou, parabéns. Depois eu te dou um presente. Quem falou? Era um lugar que estava situado Belém. E qual era o significado de Belém, pastor? Casa do pão ou casa do alimento. Glória! E como é que pode faltar pão na casa do pão? Já falei que é isso. Você vai na padaria, chega na padaria, não tem mais pão. Qual é a frustração da pessoa? Está frustrado, filho. Eu queria comer um pãozinho, está de comer um pão, não tem mais pão. Estava acontecendo isso em Belém. Um lugar de alimento, um lugar da fartura. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Mas quem tem fome e sede de Deus, Deus sempre vai preparar um remidor. Deus sempre vai preparar alguém. Já viu isso? Não é assim que os irmãos aqui já experimentaram isso. Está naquela luta, está naquela prova. Vou dar um testemunho meu. O senhor falou comigo: tem um negócio para você aí. Eu falei: pastor, vai pegar dessa vez. Eu estava precisando. É aí fica mesmo, né? E supriu minha necessidade de conseguir pagar uma conta que eu tinha que pagar. Olha o que Deus faz. Estou testemunhando aqui. Às vezes, não quero, não. Às vezes Deus está providenciando para você. E você fica: não tem problema. Não. Se Deus levou, se Deus mandou alguém, receba. E aí você vai dizer o seguinte: até o diabo obedece quando Deus manda. Glória a Deus, Jesus. Porque às vezes é um macumbeiro. Às vezes é um espírita. Às vezes é um ímpio. Claro, tem que saber a fonte também, né, irmão? Vai sair pegando. Porque tem, irmãos, tem tanta coisa que a gente fica sabendo. Por exemplo, tem pastor de comunidade que pega o dízimo.
aceita o dízimo dos camaradas. Aí, pastor, tem uma oferta aí. Dá uma amém, bota aí na sala. Tu sabe que eu sei. A gente sabe muitas coisas. A gente anda em comunidade, igreja de comunidade, a gente vê muita coisa, fica sabendo muita coisa. Tá, irmão? Pastor, tá precisando de quê aí? Mandar um dízimo, fala assim, mandar um dízimo. Aí quando vê, manda 5 mil, manda 3 mil, manda 2 mil. O camarada fica, né? O camarada balança. Aí tem que ter maior jeitinho, né? Não, que aqui e tal, começa a contar a história, a gente conhece, muita vez também a gente sabe, conhece a palavra, aí vem também distorcendo. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, Deus sempre vai preparar um remidor. Aleluia. 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. 2 Samuel, versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Lê para mim, por favor, para me dar uma olhada. Já estou encerrando, tá, irmão? Davi, uma fome de 3 anos. Parou aí. Continua. 3 anos consecutivos. O que é consecutivos? Direto. Ou seja, não tinha interrupção. Aí o que Davi fez? Perito Flávio. Davi consultou o Senhor. Consultou o Senhor. Está com fome? Quem tem fome tem que fazer o quê? Quem tem fome tem que consultar o Senhor. Quem tem fome de Deus, não fica esperando cair do céu, não. Quem tem fome de Deus, vai consultar o Senhor. O que Davi fez? Davi consultou o Senhor. E o Senhor responde ou não responde? O que o Senhor respondeu? É por causa de Saul, tem uma causa. Essa fome tem uma causa. E a causa é por causa de Saul. E da casa sanguinária. Porque matou os. Você lembra o que foi essa questão aí, né? Lembra o que foi essa questão? Tinha um pacto, irmãos. Tinha um pacto desde os tempos de Josué. Lembra aquele caso lá que eles foram enganar Josué? E aí Josué fez um pacto. E o pacto era não ter guerra com eles. E mesmo ter alguém tendo guerra, o que eles tinham que fazer, pastor? Eles tinham que defender os gibeoneiros. Aí Saul, porque, oh meu Deus, eu tenho que falar isso. Quem não é conduzido pelo Espírito, porque alguém chega a dizer, e eu chego a dizer também. Você sabe a diferença de Saul para Davi? Eu já perguntei isso até aqui. Tem diferença. Saul, ele dava muita desculpa. Pode ver. Dá muita desculpa. Davi não, Davi, é você, Davi. Esse homem que estava com uma ovelhinha e matou, porque tinha um que tinha 100, ele pegou daquele que só tinha uma ovelhinha, matou e deu banquete. Esse homem é você! O que Davi fez? Pegou o profeta, bateu no profeta, mandou prender. O que Davi fez? Salmo de número 51. Bota aí, Davi, Salmo 51. Quem conhece? Qual é o salteado? Mas fala aí para mim, irmão, para beber mais um gole d'água. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Bota 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Quem tem fome de Deus é purificado. Livra-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre 4. diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falar, e puro quando julgar. Parou aí, olha só, irmão, que oração. A diferença. E a mais forte para mim, dentro do texto que nós estamos falando, quem tem fome de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Davi, quando foi ungido rei, que tinha um rei, que era Saul, mas quando Samuel foi lá na casa do pai dele, ungir Davi, a Bíblia diz o seguinte, e eu gosto desse pequeno detalhe: Davi foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Primeiro, Deus, quando faz, não faz nada escondido. Deus, quando faz, ele faz para que todos possam ver. Segundo, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória! Tomou posse. Se apoderar, tomou a posse. Aleluia! Então tem o que é mais diferença? Quem tem o Espírito de Deus, quem tem fome de Deus, ele é guiado pelo Senhor. Aleluia! E aí, já tirou, né?
E aí nós vemos a diferença, né? Porque Saul, querendo se aparecer, foi lá e matou os gibeonitas. Aí, essa passagem que você leu, por causa disso que veio a fome. Então imagina, irmão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 2, 9, falta 4 minutos. Já estou encerrando, pastor, tá? Só me deu mais 1 minuto. Tá bom ou não tá bom? Tá gostoso ou não tá o mistério? 1 Reis, capítulo 18, versículo 2, lê para mim. Aí, tá dando fome. Ô, Glória, vai alimentando aí, irmão. Vai abrir a boca e vai comendo. E a fome era extrema em Samaria. De novo. E Elias apresentou-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Aí, segura aí, vamos lá, Davi. Lê agora, bota aí, 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. Glória a Deus. Pode ler, irmão, por favor. E houve grande fome em Samaria. Parou aí. Houve fome aonde? Samaria. 1 Reis, capítulo de número 18, fala que houve fome aonde? Samaria. Quem era o profeta que estava em Samaria em 1 Reis, capítulo 18? Qual é o nome dele? Elias. Já no capítulo de número 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, qual era o profeta? Era Elias? Não, agora era o profeta Eliseu. Mas a fome continuou na vida no meio dos profetas diferentes. Era a mesma cidade, mas a fome. Então houve fome em Samaria. Porque eles que a cercaram Até que se comeram a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Parou aí. Alguém come cabeça de jumento? Fome extrema mesmo, né, pastor? Que mais? E a quarta parte de um carro de esterco de pomba por 5 peças de prata. Coisa nojenta, né? Esterco de pombo. Isso aqui não é linguagem figurada, não. É literalmente. Porque, claro, segundo alguns também, alguns expositores, falam que aquilo ali também é usado para até combustível, né? Para acender fogueiras, porque o esterco, né, pega fogo e mais rápido, enfim. Mas eles estavam comendo. Ali, ó, a fome era tão extrema que eles estavam comendo. Mas quem tem fome de Deus não come cabeça de jumento. Quem tem fome e sede de Deus não come esterco de pombo. Quem tem fome e sede de Deus, Deus vai preparar Samaria. Deus vai preparar o acampamento sírio. Quem tem fome e sede de Deus, Deus vai mandar resposta. Deus vai mandar provisão. Sabe o que aconteceu? Alguém disse: agora alimento. No arraial dos sírios. Agora tem uma coisa, e eu encerro. Quem tem fome e sede de Deus não duvida da palavra de Deus. Você não está entendendo? Vou ficar mais 10 minutos, hein? Não está entendendo, pastor? Vou ficar mais 10 minutos. Quem tem fome e sede de Deus, Deus sempre vai preparar arraial para você fazer a festa. Quem já foi no aniversário do Guanabara? É mais ou menos aconteceu isso. Naquela época, que agora está fraco, eu peguei, início dos anos 2000, eu trabalhei na porta de Guanabara, eu sei do que eu estou falando. 25 anos atrás, aniversário de Guanabara era aniversário de Guanabara, eu lembro. A asa de frango, a 1,50. Lembro que fosse hoje. O pessoal falava: aí, irmão, o pessoal está saindo no tapa lá dentro. Asa de frango, a 1,50. Ano 2000. Eu lembro disso, era um detalhe. Imagina, aniversário de Guanabara, o pessoal filmava, né, pessoal? Imagina, aniversário de Guanabara liberado para você e para mim. É assim que estava acontecendo no arraial dos sírios. Alguém disse: aniversário de Guanabara, arraial dos sírios. Tudo liberado. Só que quem tem fome e sede de Deus, levanta a mão. Levanta a mão. Quem tem fome e sede de Deus, não duvida da palavra de Deus. Glória! Quem tem fome e sede de Deus, não duvida da palavra de Deus. Não duvida da palavra de Deus. Não duvida da palavra de Deus. Mas tá pirando? Tô não.
Tinha um capitão engraçadinho, pastor. Capitão engraçadinho. Sempre tem um capitão engraçadinho, né? Quem foi de exército aí, marinha, não, você sabe disso aí o que é, né? Sempre tem um oficial engraçadinho. Sempre tem um engraçadinho. Que? Cara, isso aí tem Deus abre a janela do céu, isso não está acontecendo nada. Aniversário de Guanabara fora do tempo. Aniversário de Guanabara fora do aniversário. Olha, em agosto? Não vai acontecer, vai, é? Aí, irmão, oh meu Deus. Nunca duvide daquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, meu irmão. Pode ser até coisa grande, não duvide. Sabe o que aconteceu? O capitão duvidou. Sabe qual foi o fim dele? Alguém disse, está tudo liberado. Tu já viu, né? A correria que é quando aquele Guanabara lá atrás. Agora está fraco. Quebra, pessoal jogando um cima do outro, atropelado. Irmão, teve gente que morreu até atropelada. Teve caso. Eu parei no hospital, aquele tumulto, aquele empurra, aquele quebra. Aconteceu isso em Samaria. Alguém disse, ó, está tudo liberado. Só que Deus, irmãos, tem um modo dele de usar os seus enviados, os seus emissários. Quem era? Era a forma que Deus queria usar. Eram 4 leprosos. Aí voltou de novo lá. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Não que Deus não quer usar aquele que está sem lepra. Porque Deus quer usar sempre o certinho. Mas quando não tem o certinho, Deus vai usar jumenta. Ah, você não está entendendo. Deus, eu sempre falo isso, missionário. Eu me recuso a acreditar que tendo um homem de Deus, sendo mulher de Deus, eu vou usar mula. Aprenda isso nessa noite. Tendo homem de Deus e mulher de Deus na posição, Deus vai usar o homem de Deus e a mulher de Deus, amém? Glória a Deus. Agora, se não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, Deus vai usar quem? Vai usar pedra, vai usar mula, vai usar leproso. Lembra de Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um homem de muito conceito, era de muito respeito, e por ele, e aí eu não quero entrar nesse detalhe, mas a Bíblia fala, por ele o Senhor, letra maiúscula, havia dado vitória aos sírios. Eu não sei porquê, mas Deus, até o próprio Senhor tinha dado vitória ao leproso. Só que, lembra que eu falei no início do estereótipo? Só que Naamã, missionário Inês, tinha batalhas, e assim eu e você, tem batalhas que ninguém vê. Era um condecorado, era um general respeitado, algumas versões dizem que era um homem de muito conceito, ou de muito respeito, aí o texto eu tenho que falar. Porém, leproso. Vou repetir. Respeito, conceito, muitas vitórias, muitas medalhas, muitas condecorações, muitos certificados na parede, muito eu, muito achismo, porém leproso. Meu Deus! Calabaxéria, irmão. Vigia com o estereótipo, irmão. Glória a Deus. Deus quer o que está dentro de você e de mim, aleluia. Aí sim vai fluir para fora. Vai fluir para fora. Porque não adianta eu ser uma coisa na frente do pastor e quando eu sair daqui eu sou outra pessoa completamente diferente. Quem tem sede de Deus, o que ele era na casa de Deus, ele era na casa dele. Quem tem sede de Deus, ele é aqui, ele é no trabalho. Quem tem sede de Deus, ele é aqui, ele é no meio do vizinho. Quem tem sede de Deus, ele é aqui, ele é no meio da parentela. Quem tem sede de Deus, ele é aqui, ele é no meio do trabalho. Aonde nem o pastor está vendo. Aonde nem meu irmão está vendo. Mas é lá que Deus quer te usar com o seu testemunho, aleluia. O que aconteceu? Ele duvidou. Aí duvidou? Aniversário do Guanabara, olha lá, ó, está tudo liberado. Irmão, imagina aquela correria. Imagina aquele quebra-quebra, aquele barulho. O infeliz ficou na frente. Tipo, não pega essa não precisa correr não, faz fila. Atropelado, o capitão morreu. Morreu atropelado, sabe por quê? Porque não acreditou na palavra de Deus. E eu encerro dizendo nessa noite: quem tem fome e sede de Deus, ele acredita na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus possa te alimentar e me alimentar com esta palavra. Guarde o que tu tens, que eu guarde o que eu tenho, para que ninguém tome a tua e a minha coroa, meu irmão. Tem algo dentro de você, tem algo dentro de mim que é importante para Deus. Quem tem sede de Deus tem certeza da salvação.
Pode passar luta, pode passar o deserto, pode passar a fome, pode passar a escassez, mas eu fico lá como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas, que as vacas, que os gados não produzam, todavia eu me alegrarei. Quem tem fome e sede de Deus, mesmo na luta se alegra. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que Deus abençoe esse lugar, pastor. Glória a Deus, amém.